Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma conversa sobre a nossa leitura de Ana Karenina. Chegamos à parte 5 e olha, Tolstói realmente não dá ponto sem nó. Essa parte joga na nossa cara uma questão muito forte. Quando a vida, a morte e a ruína social se chocam, o que é que sobra da gente? Vamos mergulhar juntos nas 3 jornadas que aqui chegam num ponto de virada. E que virada! Então, como vai ser nosso papo hoje? Primeiro, a gente vai acompanhar o embate entre vida e morte na história do Levin e da Kitty. Depois, vamos dar uma olhada na solidão profunda do Alexei Karenin, que é algo bem pesado. E, claro, o desafio social que a Anna e o Vronsky enfrentam quando voltam para a Rússia. E, para fechar, aquela perguntinha que vai ficar martelando na nossa cabeça até a próxima leitura. Começando então com o Levin e Kitty. Aqui, Tolstói coloca o casamento deles numa verdadeira prova de fogo. É aquele momento em que o idealismo todo do Levin bate de frente com a realidade nua e crua, sabe? E a gente vê como o amor é forçado a amadurecer quando precisa encarar o que é inevitável. Quem aí não se lembra de como Levin imaginava o casamento? Uma vida perfeita, cheia de harmonia, ele focado no trabalho dele no campo. Mas a realidade, como Tolstói adora mostrar pra gente, é sempre mais complicada. Chegam os primeiros desencantos, as briguinhas por nada e aquela avalanche de burocracia da vida doméstica. A vida a dois se mostrou um desafio bem diferente do que ele idealizou. E essa frustração toda fica claríssima nessa frase, né? A identidade do Levin é toda construída em cima da produtividade dele, do propósito que ele tem no campo. De repente, a vida de casado faz ele se sentir inútil. É um baque enorme, que faz ele questionar se o casamento não está tirando ele do seu verdadeiro caminho. Mas aí, a realidade bate na porta, e bate com força. A notícia de que o Nikolai, irmão do Levin, está em estado terminal, se torna o grande ponto de virada. Eles são arrancados daquela pequena crise de casal e jogados num drama muito, mas muito maior. O confronto direto com a morte. E o contraste entre os dois nessa hora é impressionante. De cara com a morte, a Kitty se mostra uma força da natureza. Ela é prática, focada em dar conforto, em dar dignidade para o cunhado. Enquanto isso, o Levin, ele simplesmente trava. Ele se perde nas angústias filosóficas dele sobre a vida e a morte e se sente completamente impotente. E é aqui que a gente vê o crescimento absurdo da Kitty. Ela não pensa duas vezes. Limpa, organiza, conforta. Ela transforma um quarto de desespero num lugar de cuidado e dignidade. E ainda por cima, com uma maturidade incrível, trata a companheira do Nikolai com respeito enorme. É uma baita transformação daquela jovem que a gente conheceu lá no começo do livro, não acha? E aqui vem a genialidade do Tolstói em estado puro. No meio da dor, do luto pela morte do Nikolai, vem a notícia: a Kitty está grávida. Vida e morte acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. É a representação perfeita do ciclo da existência, um momento de uma beleza e de uma profundidade que, sinceramente, só Tolstói para criar. Agora, vamos virar a página e olhar para o Alexei Karenin. Se antes ele era aquele retrato do homem público, rígido, frio, agora Tolstói nos mostra o lado mais vulnerável dele. A gente acompanha a jornada de um homem em completo desamparo, lidando com o isolamento social e com a dor de ser abandonado. Essa metáfora é devastadora e resume perfeitamente o estado do Alexei. Ele sente que a sociedade não o odeia por ele ser mau, mas por ele ser infeliz, por ele estar esfrangalhado. Ele vê a sociedade como uma matilha que se vira contra um membro mais fraco. E ele é exatamente isso, a presa ferida, pronta para ser destruída. A queda dele é um processo, sabe? É gradual e muito doloroso. Primeiro vem a humilhação pública. Depois, a tentativa de se agarrar na rotina como se nada tivesse acontecido. E é nesse momento de fraqueza que ele encontra abrigo na Condessa Lídia, uma figura bem complexa que o acolhe, mas que também o manipula, levando ele a tomar uma decisão terrível. O ponto mais baixo dessa jornada, sem dúvida, é a mentira contada ao Serioja. Influenciado pela Condessa, o Alexei concorda em dizer para o filho que a mãe morreu. Pra gente, hoje, isso soa como uma crueldade sem tamanho. Mas, tentando entender o contexto da época, talvez eles realmente acreditassem que estavam protegendo a criança de uma verdade ainda pior, a de que ele foi abandonado. De qualquer forma, é uma escolha com consequências devastadoras. E finalmente chegamos a Anna e Vronsky. Eles voltam para a Rússia, quem sabe esperando um recomeço, mas o que eles encontram é o início da sua ruína social.
A paixão avassaladora deles agora vai ter que encarar o desprezo de uma sociedade que não perdoa. Tolstói usa a arte de um jeito genial para mostrar o vazio do Vronsky. A pintura dele é descrita como puro mimetismo, ou seja, ele copia a técnica com perfeição, mas falta alma, falta profundidade. A metáfora que o livro usa é perfeita. É como beijar uma boneca de cera. A forma tá lá, mas é artificial, não tem vida. Assim como as paixões dele, que são intensas, mas no fundo superficiais. E aqui, gente, a hipocrisia e o machismo da sociedade da época ficam escancarados. Para o Vronsky, que é homem, as portas continuam abertas. Ele é perdoado. Já para Anna, a mulher, todas as portas se fecham. Ela é condenada à rejeição, à humilhação, ao isolamento. A mesma atitude, mas com 2 pesos e 2 medidas completamente diferentes. E essa rejeição não é uma coisa abstrata, não. Ela acontece em pequenos gestos, mas que são extremamente cruéis. Uma visita super rápida de uma antiga amiga, um convite para jantar num horário que ninguém mais vai estar lá, para manter ela escondida. E, por fim, a humilhação pública no teatro. Cada momento desses é como uma facada na esperança dela de ser aceita de novo. E isso nos leva a uma pergunta que, olha, eu tenho certeza que todo mundo se fez enquanto lia. Por que raios a Anna não aceitou o divórcio? O Alexei chegou a oferecer uma saída, dizendo que assumiria a culpa para ela poder ficar com o filho. Mesmo assim, ela partiu com Vronsky sem resolver a situação. Essa decisão deixa o status social dela ainda mais complicado. Quero muito ouvir as teorias do nosso grupo sobre isso. Desafiando tudo e todos, a Anna arrisca o que ainda lhe resta para ver o filho no aniversário dele. É, sem dúvida, uma das cenas mais emocionantes e dolorosas do livro. Um reencontro rápido, escondido, com um menino que achava que a mãe estava morta. E naquele instante, o Serioji entende 2 coisas: que a mãe o amava desesperadamente e que ela é profundamente infeliz. Mas é no teatro que a ruína social dela vira um espetáculo público. Ao desafiar a sociedade a aparecer lá, ela é recebida com um muro de silêncio e desprezo. A família, que ia dividir o camarote com ela, se retira de forma escandalosa, deixando-a sozinha, exposta aos olhares de todo mundo. É o ponto de ruptura definitivo dela. Depois dessa humilhação final, consumida pela dor e pelo medo de ter perdido o amor do Vronsky, um pensamento sombrio e decisivo toma conta dela. Sei o que vou fazer. Essa frase fica ecoando, cheia de suspense, dizendo pra gente que uma decisão drástica e sem volta foi tomada. E é com esse pensamento que a gente fecha a nossa análise da parte 5. Tolstói nos deixa com o coração na mão, preparando o terreno para os acontecimentos chocantes que, a gente sabe, estão por vir na próxima parte da nossa leitura. Então a grande questão que a gente leva para a nossa discussão e para a próxima etapa da leitura é essa. Afinal de contas, o que a Anna vai fazer? Que saída ela consegue enxergar agora que todas as portas se fecharam? Fica aí a reflexão para todos nós. Até o nosso próximo encontro, pessoal!